O presidente Lula insinuou, o Jones Manuel já fez questão de citar o Lula 2 vezes. E olha, prepare a ficha de filiação do Jones Manuel. O presidente Lula insinuou em entrevistas durante suas últimas viagens internacionais que a Ucrânia deveria se dispor a negociar concessões territoriais, particularmente envolvendo a Crimeia. Para as potências ocidentais, a posição do mandatário brasileiro se alinharia com Moscou, que defende o direito de separação dos territórios ucranianos com maioria russo-falante e sua incorporação à Federação Russa, incorporação já efetivada por ações militares. Além dos Estados Unidos e da OTAN, vejam que curioso, também grupos de esquerda da social-democracia europeia a correntes trotskistas, passando por uma gama enorme de outros alinhamentos, grupos de esquerda defendem a bandeira da total expulsão russa da Ucrânia como pré-condição para a paz. O mesmo, repito, o fazem Estados Unidos e União Europeia. Afinal, nessa polêmica, o presidente Lula teria ou não razão? Só haverá paz se a Ucrânia aceitar concessões territoriais, que fará isso ou através de negociações de paz ou até ser derrotada na guerra pela Rússia. Com a palavra, Iole Ilíada. Como disse Jones, abre aspas, Lula tem razão, fecha aspas. Não, o que Lula disse a respeito da Crimeia, vamos combinar que é o que qualquer analista minimamente sério da situação internacional sabe que é verdade. Aliás, cabe lembrar que o ano que vem, em março do ano que vem, se completarão 10 anos que a Crimeia voltou para a Rússia. Voltou, porque todos sabem também que a Crimeia era uma região da Rússia, todo mundo estudou lá na escola, no colégio, a guerra da Crimeia. A Crimeia era uma região da Rússia. Ou estudou na escola, ou jogou no War, ou lia Tintim. Exatamente. E nós somos velhos mesmo. Perdi até o raciocínio. Todo mundo lembra... O Jones e a Rita não sabem. Boiaram. Finalmente. Mas voltando, todo mundo sabe que a Crimeia era da Rússia, que passou administrativamente para a Ucrânia na época da União Soviética, no período Khrushchev, mas que a população era russa. E essa população não queria, na época, continuar pertencendo ao Estado ucraniano, tanto é que houve um referendo com 97%, houve um plebiscito, na verdade, com 97% de votação pró-Rússia, e tudo bem, alguém pode dizer que não, mas foi sob circunstâncias não livres, etc. e tal. Vai lá, então, vai lá na Crimeia e pergunta se eles querem ser ucranianos. Eles não queriam na época e agora muito menos, porque o governo russo investiu muito na Ucrânia, quase 10 anos, e as condições de vida da população melhoraram muito. Então, imagina que eles querem voltar para a Ucrânia. Então, isso, qualquer analista sério, honesto, sabe que Lula tem razão. Mas isso faz parte da propaganda de guerra internacional. Condenar Lula por dizer o óbvio faz parte dessa campanha na qual se precisa impingir uma derrota acachapante à Rússia. Duela a quem duela. E o duela a quem duela, claramente, não se refere aos Estados Unidos, porque, evidentemente, como já dissemos aqui, quem está sofrendo as piores consequências da guerra são principalmente os ucranianos, mas, obviamente, também russos e, em menor grau, mas também a população europeia por seus efeitos econômicos, etc. Então, essa é a questão. Não há hipótese da Crimeia voltar para a Rússia. Aliás, eu diria, para concluir, que em que hipótese, em que circunstância a Crimeia voltaria para a Rússia? Numa circunstância em que tivesse havido uma derrota da Rússia, uma derrota total da Rússia, mas que para isso acontecer, a gente sabe que antes o conflito escalaria, digamos, territorialmente e escalaria no que se refere ao uso de armas nucleares, etc., escalaria para graus que a humanidade não quer ver.
Então, o que eu quero dizer é que, posto dessa forma, talvez seja mais fácil uma guerra mundial, a humanidade acabar, do que a Rússia abrir mão da Crimeia. Muito bem. Com a palavra, Rita Coitinho. Eu gosto muito de ler os autores do lado de lá, né? Os autores dos Estados Unidos e a galera do Departamento de Estado. Sou assinante da Foreign Affairs e leio esse monte de porcaria aí. E é muito instrutivo a gente ler esse pessoal, inclusive alguns analistas deles são bastante consistentes, né? Até melhores do que muita coisa que a gente vê publicado em português aqui, dos nossos analistas internacionais, né? Para os Estados Unidos, para os analistas dos Estados Unidos em geral, com poucas exceções, tem uma coisa muito clara e eu acho que eles têm razão. Existe uma concepção da Rússia do que é uma vitória militar. E essa concepção, ela não é exatamente ter atingido um objetivo estratégico inicial. É muito mais importante atingir algum objetivo. E eu acho que esses objetivos, eles podem mudar, e eles dizem isso, e eles têm razão. Então, para a Rússia, até o momento, não há derrota, embora a mídia ocidental diga que tem derrota, não sei o quê. Os analistas mais sérios do Departamento de Estado americano têm a concepção de que os russos não se sentem derrotados. E por que não se sentem? Porque qualquer ganho militar que eles vierem a ter, mais a mobilização interna em relação à guerra, a mobilização de recursos, a mobilização de material humano, o esforço político de construção da guerra, ele também é, de certa maneira, uma vitória, né? Então, a vitória militar, ela não pode ser medida pela régua do tamanho do território que se conseguiu, pelo menos do ponto de vista russo. Não, nesse sentido, quando o Lula fala que os ucranianos vão ter que entregar alguma coisa, eu acredito que terão, sim, que entregar alguma coisa se tiverem interesse no fim do conflito. Creio que os russos têm alguns pontos específicos em que eles não recuariam, que é a questão da Crimeia, como bem coloca a professora Ioli, mas também o Donbass e talvez aquelas províncias de maioria russa, até porque há uma expectativa do povo russo em relação aos seus, né? Nós estamos na defesa dos nossos, e esse é um discurso muito importante da mobilização do povo russo a favor dessa guerra, né? E a vitória, vamos dizer assim, ela passa mais por aí de garantir conquistas mínimas do que uma vitória máxima. Então, me parece que os russos eles já prepararam essa retirada daquele território intermediário, né? E estão esperando a solução. E a solução, ela vai vir, eu acho, pela grana. Os ucranianos vão ter que reconstruir o país em algum momento. Eu não sei o que Xi Jinping disse para o Zelensky no telefone, eu adoraria saber, mas eu tenho muita convicção de que a conversa passou por uma coisa chamada dinheiro, de reconstrução da Ucrânia, e eu acho que o fim do conflito ele vai vir por aí. Os ucranianos, de fato, terão que abrir mão. Os russos têm todas as condições de manter guerra por mais tempo. O Ocidente deseja a manutenção dessa guerra por mais tempo. É bom falar um pouco, por exemplo, se eu tiver ainda 30 segundos, lembrar que os Estados Unidos já apontaram para o Pacífico os seus novos alvos militares. A gente tem a formação aí da AUKUS, da Austrália com a Inglaterra e os Estados Unidos, o investimento pesado da Austrália em submarino nuclear e armamentos, né? Então, a OTAN e os Estados Unidos já estão preparando um novo fronte de conflito, preparando talvez essa finalização do conflito na Ucrânia, que passa sim pelo que o presidente Lula disse. A Ucrânia abre mão de alguma coisa em troca de dinheiro para a reconstrução. Jones Manuel, com a palavra. Pode elogiar o Lula, Jones, a gente está ouvindo. Não, nas últimas declarações do presidente Lula, eu já estava Lula lá, o Brasil para frente, Lula. Veja, o presidente Lula, desde a visita dele à China, acho que a convivência dele com o Partido Comunista fez bem. Ele está indo muito afiado nas declarações de política externa dele. Porque eu acho que tem um elemento que Rita, como Rita muito bem colocou, na imprensa brasileira, nos analistas brasileiros, no campo hegemônico, não se aparece nenhuma análise muito profunda, né?
Quando o Lula, por exemplo, questiona a Europa, a busca se a Europa realmente quer a paz, ele joga uma pressão interessante nos líderes europeus. Né? Porque esse debate, existe guerra por causa da Rússia, então a Rússia é culpada pela guerra, então vamos segurar a inflação, vamos segurar a crise econômica, é culpa da Rússia. O Lula chega assim, não, olha, veja, vocês não estão querendo paz. Assim, tem que se falar da paz, tem que se buscar negociação. O Lula obriga os líderes europeus e estadunidenses a mudar o campo discursivo, a cobrar deles o que eles estão fazendo pela iniciativa de paz, para além de dizer que a Rússia tem que ser totalmente derrotada. E a fala do Lula de que a Crimeia não volta mais, é isso, gente. Aí eu vi alguns analistas colocando, inclusive um amigo do Breno, o melhor trompetista do Brasil, o Renato Azevedo, dizendo que isso não deveria ser falado abertamente. Meio que todo mundo sabe disso, mas não deveria ser falado. Eu discordo. Eu acho que o debate sobre a paz parte sim disso, parte de um quadro realista de negociação. Então tem que partir de uma premissa realista que sim, a Crimeia não volta, paciência. Perdeu o Playboy. Então, assim, é isso, sabe? Foi uma escolha, inclusive, do próprio governo ucraniano. Do governo ucraniano não, inclusive das elites da classe dominante do país, de embarcar numa política anti-russa, a partir do Euromaidan e as consequências daquilo ali, e que é isso, do mesmo jeito, sei lá, que o Texas não volta para o México. A gente pode passar a vida reclamando, mas assim, o Texas não vai voltar para o México, e é isso, segue a vida, a Ucrânia não vai voltar, a Crimeia não vai voltar para a Ucrânia. Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz, inclusive eu estive batalhando em defesa das recentes declarações do presidente Lula. Inclusive, fiquei muito feliz com o presidente Lula de hoje, que já é outro assunto, mas sobre a criação do Estado palestino, que deixou todas as entidades sionistas do Brasil e do mundo putas da vida, e o Lula, mais uma vez, esteve certo. O Lula, para eu morrer de amor... O que o Lula falou sobre Israel que provocou isso, eu não vi, não. O Lula falou que a ONU até hoje não conseguiu criar um Estado palestino, e que foi criado um Estado judeu em 1948, e que até hoje não tem um Estado palestino, e aí os sionistas ficaram putos com uma narrativa de que, na verdade, não foi criado um Estado palestino por causa dos árabes que invadiram Israel, começaram a guerra e por aí vai. Enfim, a velha falsificação histórica. Para eu ficar feliz com o Lula, agora só falta o Lula demitir o Haddad e a Simone Tebet e colocar a gente de esquerda. Aí eu vou virar um filopetista. Com a palavra... Não, é outra questão já, não tem palavra, não. Breno ficou até emocionado, ficou confuso. Fiquei emocionado. Com o anúncio do seu noivado e da sua próxima filiação ao PT. Fiquei emocionado.